Dois equipamentos que para mim são primordiais na confeitaria e na panificação sem glúten, saudável, sem lactose. Por quê? Deixa eu explicar por quê primeiro. Porque a gente trabalha com mais ingredientes. Já falamos sobre isso. A gente trabalha com quantidades muito pequenas dos ingredientes. Goma xantana, por exemplo, num bolo você coloca aí 2, 3 gramas de goma xantana no máximo. Em pães, vai lá para 5, 6, dependendo da receita, 7 gramas de goma xantana. Então são quantidades muito pequenininhas, que se você fizer no olho, a alteração vai ser muito significativa, porque é um ingrediente que vai em proporção pequena, mas que a alteração na massa, se ele for utilizado do jeito errado, para mais ou para menos, vai trazer um prejuízo muito grande, porque é um agente de liga, né, a goma xantana, por exemplo, e ela vai trazer essa elasticidade para a massa. Se eu coloco menos, vai ficar esfarelando. Se eu coloco demais, né, se eu fizer ali no olho, por exemplo, a quantidade, nas colheres medidoras, que muitas pessoas chegam nos vídeos aqui do canal, por que você não coloca em xícaras e colheres medidoras? Porque a chance de você errar uma receita que seja feita em xícaras e colheres medidoras é muito, muito mais alta do que se você usasse balança culinária. Então, esses dois equipamentos aqui, ó, não usar esses dois equipamentos é um grande erro. Você precisa de uma balança culinária, você precisa de um termômetro de forno. O meu tá até velhinho já, ó. Mas esse aqui é o meu termômetro de forno. Super simples, analógico, que funciona que é uma beleza. E dá um resultado padronizado. Eu tenho certeza qual é a temperatura que está lá dentro do meu forno. Mas o meu forno é só ligar o botão lá que eu sei. Não necessariamente. Nossos fornos convencionais ali, que a gente tem em casa, caseiros, que eu esqueci a palavra. Enfim, esses fornos que são domésticos, né? Não são fornos profissionais, industriais. Eles podem ter diferença entre a temperatura que está marcando no botão e a temperatura que realmente está lá dentro do forno. E se você não tiver isso aqui, você vai ter uma grande chance de errar e perder a sua receita. Se você coloca o seu bolo para assar em um forno muito quente, o seu bolo vai crescer muito rápido, não vai ter estrutura, ou seja, as farinhas ainda não gelatinizaram, não ficaram firmes. E aí o meu bolo cresceu, eu não tenho firmeza na massa, o que vai acontecer com ele? Vai baixar. Uma das razões para o bolo baixar é forno muito quente. Se eu tenho um termômetro, eu vou controlar essa temperatura, né? Olhando aqui pelo termômetro e no botão do forno. Passou de 180, que era a temperatura que eu queria. Se passou de 180, eu tenho que diminuir um pouquinho no botão, a temperatura, para eu conseguir equilibrar, tá? Aqui no termômetro. Com o tempo, você vai conhecendo o seu forno, se ainda você não conhece, tá? Então, com o tempo, o uso do termômetro vai te ajudar a conhecer o seu forno. Por exemplo, quando eu coloco na temperatura de 200 graus, eu sei que ele estabiliza a 180. Então, é nessa temperatura que eu tenho que assar o meu bolo, por exemplo, né? Então, o termômetro facilita muito e te dá padronização. Você que vende, é extremamente importante você ter padronização nas suas receitas, evitar desperdícios para não ter prejuízos. Se você tem um forno muito frio, outro exemplo, um forno muito frio, o que vai acontecer com sua massa de bolo? Sua massa de bolo vai demorar muito para fermentar, vai demorar muito tempo para assar. E aí, você pode ter prejuízo na fermentação, porque entre a primeira e a segunda etapa do fermento químico, né? O fermento químico tem duas ações, para quem não sabe. A primeira, quando entra em contato com a massa, e a segunda, quando em contato com o calor. Quando essas duas ações têm um tempo muito distante entre uma e outra, eu tenho prejuízos na fermentação. Então, o meu bolo pode não crescer direito dentro do forno. Segunda coisa que o forno frio vai ocasionar no meu bolo é a chance de solar esse bolo, né? Porque ele vai ficar muito tempo ali fermentando, numa temperatura baixinha, ele pode solar. E a terceira coisa é que um forno muito frio pode deixar a parte superior do seu bolo melosa. Sabe quando você pega e coloca a mão em cima e o bolo gruda na sua mão em cima? Melequento? Por quê? Porque o forno estava frio. Então, tem alguns prejuízos na massa quando você não usa termômetro de forno ou quando você não conhece muito bem o seu forno. Então, tem muitas pessoas que me perguntam, eu preciso de comprar um forno novo, um forno profissional para fazer minhas receitas sem glúten, para começar a vender? Não, você precisa saber qual é a temperatura que está lá dentro do forno. Como é que você sabe disso? Termômetro, R$13 você resolve o seu problema, você não precisa comprar um forno novo.
tá? Você precisa conhecer o forno que você tem hoje. Segunda coisa é a balança culinária. Por que a gente precisa de uma balança? Porque a gente tem vários ingredientes de quantidades muito pequenas, né? Quantidades muito diferentes, assim, do que a gente estava usualmente acostumado a fazer lá com a farinha de trigo. Quando a gente tem padronização nas quantidades de ingredientes, a gente tem padronizações também no resultado final. Isso é extremamente importante para a gente manter um cliente, para a gente ter recorrência, o mesmo cliente comprar da gente várias vezes, tá? Quando a gente entrega um resultado perfeito, o seu cliente vai voltar e comprar de você. Quando você entrega um bolo que ficou mais seco porque você colocou as medidas ali no olho, quando você entrega um bolo que ficou com gosto de farinha de arroz porque você pesou a mão na farinha de arroz, o seu cliente não vai voltar a comprar de você. Você precisa entregar qualidade. Qualidade, segurança, né? Um produto nutritivo, bonito, com aspecto bonito, para que seu cliente compre de você novamente.